Certo, pessoal. Agora, então, começando oficialmente a atividade, a gente vai ter a palestra Como lidar com a procrastinação e gerenciar melhor o tempo no contexto acadêmico. É uma atividade organizada pelo setor de orientação educacional da DEAP, Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp. No setor de orientação educacional, a gente promove essas atividades, palestras e oficinas visando apoiar os estudantes em 2 grandes eixos, em processos de aprendizagem e de construção de carreira. Eu sou a Juliana, sou pedagoga aqui no setor de orientação educacional da DEAP, atuo no campus de Campinas. E para contribuir com esse tema sobre procrastinação e gerenciamento de tempo, que acho que é um desafio para todo mundo, né? A gente convidou a professora Nádia Kienen. Vou fazer uma breve apresentação aqui da professora. Professora Nádia, ela é a professora associada do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Ela fez mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade do Alabama. Só estava autorizando uma pessoa aqui a entrar. Pós-doutorado pela Universidade do Alabama, dos Estados Unidos. Ela é líder do grupo de pesquisa Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos do CNPq e coordenadora do Labore da UEL. Então, professora Nádia, agradeço novamente o seu aceite, a disponibilidade para contribuir aqui com a gente nesse tema tão útil, né, importante, acho que vai ajudar todo mundo aqui. Passo a palavra a você e vou estar aqui no apoio para o que precisar. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre essa temática que, como Juliana mencionou, é tão demandada no nosso dia a dia. Enquanto nós aguardávamos os participantes ingressarem nesta reunião, nós conversávamos justamente a respeito do quanto as demandas em relação ao gerenciamento de tempo elas acabaram se tornando mais presentes no nosso cotidiano, especialmente pós-pandemia, em que nós acabamos desenvolvendo uma série de atividades também em home office ou virtualmente, o que acaba nos exigindo também um equilíbrio maior entre como a gente vai organizar as nossas atividades do dia a dia, não apenas para produzir mais e melhor, mas também para que nós tenhamos um equilíbrio com as outras atividades que nos trazem qualidade de vida. Então, eu gostaria de iniciar minha fala mencionando esse aspecto que, do meu ponto de vista, é crucial. Pensar que o gerenciamento de tempo e o manejo da procrastinação, eles precisam também ocorrer numa direção para aumentar o equilíbrio que a gente tem entre as atividades de lazer, atividades que nós deveríamos realizar para manter a nossa saúde, tanto física quanto mental, com as atividades que envolvem o contexto acadêmico ou os nossos contextos de trabalho. Porque acho que a gente não pode correr o risco de pensar que gerenciar o tempo deveria ser utilizado apenas para nós produzirmos mais. Eu acho que o produzir mais, ele pode ser uma consequência de gerenciar melhor o tempo, desde que isso venha atrelado também com maior equilíbrio com as outras atividades da nossa vida, que são tão fundamentais para que nós sejamos mais felizes e tenhamos mais qualidade de vida de modo geral. Então, como a Juliana mencionou, a minha palestra de hoje é intitulada Como lidar com a procrastinação e gerenciar melhor o tempo no contexto acadêmico. Então, uma das coisas que eu vou enfocar aqui com vocês... Opa, desculpem, gente, eu esqueci de compartilhar minha tela, simples assim, né? Peraí que eu já vou compartilhar meus slides com vocês. Deixa eu só ver se vocês conseguem visualizar bem. Todos conseguem ver bem, gente? Tá aparecendo aqui, mas está cortando um pouco a tela. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que eu preciso aumentá-la aqui. Você tem que reduzir um pouco. Agora já está aparecendo inteira. Deu? Todos conseguem ver bem? Tá ótimo. Eu não tô, como a tela tá muito grande, eu não tô conseguindo vê-los, mas se vocês quiserem me interromper, fazer qualquer questionamento durante minha fala, vocês podem ficar bem à vontade para fazê-lo. Aí só peço sua ajuda, Juliana, para você mencionar para mim se tiver alguém com a mão levantada, eventualmente, para eu parar e poder conversar com vocês, tá bom? Tá, pode deixar.
Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns memes para a gente começar a nossa reflexão a respeito da procrastinação e queria saber de vocês se isso já aconteceu com vocês também, né? Algo do tipo, deixando para amanhã, ou o que ontem eu deixei para hoje, né? Uau, 8 passos para acabar com a procrastinação, tá salvo, depois eu vejo, né? Eu já recebi várias coisas desse tipo, assim, de cartilhas, instruções sobre como lidar com esse tipo de situação, e até eu mesma às vezes faço isso, ok, deixa lá de ladinho, depois eu vejo e depois nunca mais acontece, né? E a procrastinação no sentido de fazer o fácil parecer difícil e o difícil parecer pior ainda, né? Então, a minha palestra, eu decidi iniciar pela procrastinação, para examinar um pouquinho o que é esse processo do ponto de vista de um comportamento que nos traz alguns prejuízos no nosso cotidiano. E depois eu vou comentar um pouco a respeito de gerenciamento do tempo, pensando que o gerenciamento de tempo pode ser uma boa estratégia para lidar melhor com os processos de procrastinação. Tá? Então, algumas questões que eu vou visar responder agora nessa primeira parte da palestra são as seguintes: o que é procrastinar? Por que procrastinamos? E como podemos lidar com a procrastinação? Tá? Então, primeiro, o que é procrastinar? A procrastinação, ela se refere basicamente ao atraso de uma tarefa. Então, eu posso atrasar a realização de uma tarefa, assim como o atraso na tomada de decisão sobre alguma coisa que precisa ser feita, acompanhado então de um desconforto psicológico e emoções negativas, como culpa e insatisfação. Falamos de procrastinação também quando há um padrão de comportamento que prejudica o desempenho, pois as atividades elas podem ser iniciadas, mas não finalizadas, ou iniciadas com atraso. Então, eu demoro para iniciar uma atividade. Também outras atividades são exercidas e que muitas vezes são irrelevantes para a tarefa necessária. E a pessoa observa-se como não realizando um objetivo definido e se culpa. Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês começarem o estudo para uma prova e, de repente, começam a pensar que lavar louça é mais interessante do que realizar aquele estudo para a prova. Ou começam a fazer várias outras atividades, adiando o início da atividade de estudo. Então, isso é procrastinar, é o atrasar, basicamente, né? Consiste em deixar para depois, demorar, adiar tanto o início quanto o término de uma tarefa. Alguém levantou a mão? A Gabriele comentou aqui, uma produtividade meio falsa, né? Exatamente, assim, a gente acha que está sendo produtivo, mas senta várias vezes para fazer alguma coisa e não consegue ou iniciar, então eu começo a fazer outras coisas e não inicio a tarefa que eu preciso, ou então eu adio aquela tarefa e vou fazendo outras coisas fingindo que eu estou me ocupando, né, de alguma forma, tá? Existem alguns estudos que vão investigar a procrastinação e o que eles destacam, basicamente? Que existem algumas variáveis correlacionadas. Eu não sei se essa definição é clara para vocês de correlação, mas quando eu falo de correlação, eu não estou falando de relações de causalidade. Não quer dizer que essas variáveis causem a procrastinação ou vice-versa. Mas, em geral, quando eles investigam procrastinação, eles identificam que essas variáveis elas também estão ocorrendo junto com os processos de procrastinação. Então, que variáveis são essas? Geralmente, uma sensação de sobrecarga de trabalho, uma dificuldade ou aversão à tarefa. Então, tem que realizar uma tarefa que me parece muito difícil ou muito desagradável. Dificuldades com a gestão do tempo, adoção de hábitos equivocados de estudo, expectativas irrealistas ou perfeccionismo, então um medo muito grande de falhar na realização de uma atividade, e a falta de motivação. Então, essas, em geral, são variáveis que estão muito correlacionadas à procrastinação. Resumidamente, quando é que nós procrastinamos? Diante de atividades difíceis, desagradáveis, aversivas ou que não são impostas. Provavelmente vocês não procrastinam quando um amigo chama para ir para o barzinho, né? A não ser que vocês tenham preguiça de sair de casa, né? Que achem que é muito trabalhoso se arrumar. Agora, de modo geral, quando há um convite para atividades agradáveis,
é muito fácil o engajamento. Agora, quando estamos diante de tarefas mais difíceis ou que nos são impostas, existe uma grande chance de a procrastinação acontecer, tá? E qual é o problema com a procrastinação? Que todos nós, em algum grau, procrastinamos no nosso cotidiano, né? Talvez alguns mais, outros menos. Talvez nós procrastinemos mais em relação a algumas atividades e menos em relação às outras. Por exemplo, para alguns talvez seja mais fácil fazer atividade física, para outros é mais difícil. Então, quem gosta de fazer atividade física acaba não procrastinando. Para quem não gosta, a procrastinação tem uma chance maior de acontecer. Agora, em algum grau, todos nós procrastinamos, mas qual é o problema disso? Em longo prazo, existem alguns efeitos. Por exemplo, desenvolvimento de quadros clínicos de depressão, ansiedade, estresse, comprometimento da atenção e instabilidade emocional. Então, há um efeito grande sobre a nossa saúde mental. Tá? E também há efeitos sobre a nossa produtividade, sobre a qualidade do nosso trabalho no contexto acadêmico. Então, Klassen et al. Fizeram uma pesquisa lá em 2008, investigando com muitos estudantes o que eles percebiam como efeitos do uso prolongado da procrastinação. E algumas coisas que eles mencionaram foram má qualidade dos trabalhos acadêmicos, diminuição da possibilidade de atingir os objetivos acadêmicos e tendência a desempenho inferior ao esperado, ou seja, parece que a procrastinação também tem efeitos sobre o desempenho acadêmico. Tá? Então, aqui algumas dicas que eu pensei para vocês refletirem a respeito do comportamento de vocês. Então, para eu aprender a manejar a procrastinação, eu preciso entender primeiro em que situações eu procrastino mais, tá? Então, uma pergunta que vocês podem se fazer é justamente essa: em que situações eu costumo procrastinar? Por exemplo, nos trabalhos finais das disciplinas, quando eu tenho um TCC ou um trabalho que é mais complexo, mais extenso, que vai levar mais tempo para eu fazer, é a extensão do trabalho que é um problema ou é a dificuldade daquele trabalho? De repente, é um trabalho que eu não sei muito bem como fazer, eu não sei nem por onde começar. Então, quando eu me deparo com uma situação desse tipo, eu tendo a procrastinar. Ou eu procrastino diante de atividades que me são muito chatas. Por exemplo, eu detesto ler textos teóricos. E aí, toda vez que eu entro em contato com textos mais teóricos ou que eu tenho mais dificuldade de compreender, eu procrastino. Então, a primeira coisa importante para que vocês possam manejar melhor a procrastinação é justamente descobrir em quais situações vocês costumam procrastinar. A segunda questão importante é avaliar um pouco que estratégias vocês já utilizaram para lidar com a procrastinação e quais os efeitos que essas estratégias produziram. Por exemplo, é muito frequente encontrar pessoas que acabam tentando planejar muito a forma de realizar uma tarefa, imaginando que isso pode auxiliá-las a manejar melhor a procrastinação. E às vezes o planejar já é o próprio processo de procrastinar. Eu fico planejando para não iniciar a tarefa. Então, essa é uma estratégia que não está funcionando. Eu descobri que se eu dividir essa tarefa difícil em tarefas menores e pedir ajuda, eu consigo me engajar mais facilmente nessa atividade. Com isso, eu procrastino menos. Então, vocês precisam se autoconhecer também, para identificar o que funciona e o que não funciona para vocês. Não existem regras prontas de como lidar com a procrastinação. Existem algumas dicas que eu vou mencionar para vocês logo mais adiante. No entanto, é extremamente importante que vocês conheçam o comportamento de vocês para que identifiquem quais seriam as estratégias que podem funcionar melhor. E uma outra pergunta que é importante também na direção do autoconhecimento diz respeito a que ganhos eu tenho ao evitar as tarefas acadêmicas. Por exemplo, toda vez que eu procrastino uma tarefa, o que eu estou ganhando com isso? E parece estranho perguntar o que eu estou ganhando, mas eu parto de uma teoria chamada análise do comportamento, que pressupõe que todas aquelas coisas que nós fazemos com mais frequência, elas de alguma forma estão nos trazendo consequências que são valiosas para a gente. Então, por exemplo, quando eu procrastino uma tarefa que me é muito desprazerosa, em contrapartida eu estou me engajando em alguma atividade que provavelmente me traz mais prazer. Então, eu acabo entrando muito nesse conflito entre consequências
imediatas, de curto prazo, que são prazerosas. Por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova, mas meus amigos me chamaram para ir para o bar. O que é mais legal de fazer? Provavelmente ir para o bar. Então, eu me engajo muito rapidamente na tarefa de ir para o bar e deixo de estudar para a prova. O que acontece com isso? A consequência de curto prazo eu estou lá curtindo com os meus amigos, estou sentindo prazer, bebendo uma cervejinha, e a consequência em longo prazo qual é? Eu deixei de estudar e isso pode afetar o meu desempenho acadêmico. Então, vai haver aqui um conflito entre essas consequências. E aí, uma das coisas que é muito importante eu descobrir é de que forma eu posso manejar variáveis no meu cotidiano para aumentar a chance de eu me engajar na tarefa que vai me trazer menos prazer em curto prazo, mas que em longo prazo vai me trazer vantagens. Então, que coisas eu poderia fazer para aumentar a probabilidade de, ao invés de eu ir para o bar, eu ir para casa e estudar para a prova, ainda que essa não seja a atividade mais prazerosa nesse momento. Então, vocês precisam se autoconhecer também para poder identificar que estratégias poderiam funcionar para aumentar a chance de vocês irem para casa, ainda que tenha um convite muito tentador para fazer outra coisa, tá? Então, depois que vocês se conhecem melhor em relação à procrastinação, para saber em que momentos vocês procrastinam e que estratégias vocês costumam utilizar para lidar com a procrastinação, uma das coisas que eu acho que pode ajudar muito a lidar com a procrastinação e melhorar o desempenho acadêmico de modo geral é desenvolver alguns comportamentos relacionados ao gerenciamento de tempo. Tá? Primeiro, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de testar aplicativos ou técnicas para gerenciar melhor o tempo e descobriram que talvez elas não funcionem por si só. Tipo, eu coloco tudo na agenda, eu utilizo a agenda todos os dias, mas não está funcionando. Eu continuo muito sobrecarregada, continuo entregando as coisas com certo atraso ou com muitas atividades sendo feitas ao mesmo tempo, porque parece que tudo ficou urgente, eu não consigo me planejar para fazer atividades que vão ser entregues daqui a 2 meses, eu não consigo começá-las já, por exemplo. Então, o que acontece? Gerenciar o tempo, ele não se resume a preencher planilhas de horários ou aplicar técnicas. E aí que está, acho que, o grande problema. Gerenciar o tempo é um processo muito complexo, que envolve vários outros comportamentos que precisam ser desenvolvidos. Que comportamentos são esses? Primeira coisa é fazer aquilo que nós chamamos de diagnóstico do tempo, que seria avaliar o tempo que eu tenho disponível. Avaliar, eu diria, tanto o tempo que eu gasto com as minhas atividades, quanto o tempo que eu tenho disponível para realizar outras coisas. Então, o primeiro passo é eu descobrir onde eu estou gastando o meu tempo. Tá? Segundo, é definir objetivos e metas para cumpri-los. Tá? Então, depois que eu consegui fazer um diagnóstico do meu tempo, eu preciso definir que objetivos e metas eu tenho em relação às minhas atividades. Que atividades acadêmicas eu preciso cumprir, por exemplo? Tem atividades extracurriculares das quais eu participo, atividades de extensão, de pesquisa. Eu gostaria de me engajar, por exemplo, no estudo do inglês, porque daqui a pouco, de repente, eu quero fazer um intercâmbio. Então, que coisas fazem parte dos meus objetivos de vida pessoal e profissional e para os quais eu vou ter que alocar um certo tempo? Isso é extremamente importante para tomar decisões mais inteligentes em relação ao uso do tempo. Porque não raro nós acabamos fazendo um monte de atividades que, se nós formos parar para pensar, nós descobrimos que elas não têm nada a ver com os nossos objetivos. A gente está fazendo um monte de coisas dispersas e que acabam ficando sem sentido para a gente e que estão ocupando o nosso tempo. Então, nós precisamos ter muita clareza acerca dos nossos objetivos para fazer escolhas mais inteligentes em relação ao uso do tempo. Um outro processo comportamental muito importante, quando se fala de gerenciamento de tempo, é o monitoramento do cumprimento das metas. Então, eu defino objetivos e metas e preciso monitorar constantemente se eu estou ou não alcançando elas e por quê. E, por fim, avaliar a efetividade dos procedimentos que eu tenho utilizado para gerenciar o meu tempo e os resultados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um modelo de planilha que eu propus aqui, que poderia ajudar nessa direção, para que vocês consigam tanto avaliar o tempo disponível,
quanto para que vocês consigam definir objetivos e fazer o monitoramento e avaliação deles. Talvez seja útil para vocês testarem no cotidiano de vocês, tá bom? Nádia, o Brenner fez só um comentário aqui que tem dias que parece que o relógio corre mais rápido. Tem. Parece que as horas não são as mesmas, né? Em tese, nós temos 24 horas sempre, mas há dias em que parece que temos menos horas. E aí a gente precisa se perguntar, o que está acontecendo aqui? Eu coloquei muitas atividades no meu dia, de repente atividades muito densas, muito intensas, né? Ou eu estou produzindo menos por alguma razão, eu não dormi direito, eu não consegui relaxar o suficiente para me engajar efetivamente nas atividades. Então, de novo, é super importante vocês fazerem um diagnóstico de si mesmos, assim, para identificar o que está acontecendo, que meu dia passou tão rápido, o que eu fiz no dia de hoje? Eu perdi muito tempo fazendo coisas que eu não deveria ter feito, que não estavam no meu planejamento. Aconteceram muitos imprevistos e eu acabei não conseguindo produzir do jeito que eu gostaria, ou eu produzi para além daquilo que eu esperava que eu ia produzir. Então, precisa observar o que está acontecendo no nosso cotidiano. Não existe mágica e nem receita para gerenciar melhor o tempo. Acho que o grande segredo aqui é vocês se conhecerem melhor, identificar estratégias que funcionem para vocês e ter muita clareza de objetivos, assim, de saber para onde vocês querem ir, para poder definir melhor que atividades vocês vão efetivamente realizar. Tá? Do ponto de vista de gerenciamento do tempo, existem basicamente 3 componentes que vão defini-lo. O primeiro componente diz respeito à estruturação do tempo. O que significa isso? É um modo como a pessoa mapeia as suas atividades no tempo, utilizando coisas mais sistematizadas, por exemplo, planners, agendas ou outros instrumentos que representam o tempo de uma forma sistemática. Então, é a maneira como nós estruturamos o nosso tempo ao longo da semana. O segundo componente diz respeito à proteção do tempo. Como a pessoa define limites para impedir intrusos, ladrões do tempo? Por exemplo, vocês têm limites para o uso de redes sociais? As redes sociais, e tem pesquisas mostrando isso, elas são uma das grandes vilões, né, do uso do tempo na atualidade. Assim, elas roubam muito o nosso tempo. E elas são preparadas, elas são programadas para nos engajar. Então, se vocês entrarem, sei lá, no Instagram, daqui a pouco vocês veem, passou 1 hora, vocês não fizeram nada e vocês estão ali, ainda entretidos com aquela rede social. Então, é super importante que vocês aprendam a proteger o tempo de vocês, no sentido de dar um limite para aquelas coisas que vocês sabem que consomem muito tempo de vocês, tá? E um terceiro componente do gerenciamento do tempo diz respeito à adaptação do tempo, no sentido de ser responsivo e flexível em relação à estruturação que fez do tempo. Todos nós, em tese, planejamos melhor, ou né, de uma maneira mais deficitária, o uso que nós faremos do nosso tempo. Nós decidimos de manhã, olha, que coisas eu vou fazer hoje? Agora, imprevistos acontecem, então eu preciso também desenvolver uma certa flexibilidade para poder dar conta dos imprevistos que ocorrem no meu dia a dia. E aí eu preciso aprender a replanejar o uso do meu tempo de acordo com esses imprevistos. Essa é uma característica também extremamente importante para que eu possa me tornar mais efetiva no uso do meu tempo, certo? Eu trouxe aqui alguns dados que eu achei extremamente interessantes. Esse aqui é um estudo de meta-análise, ele incluiu 158 estudos que envolvem gerenciamento do tempo. Foram basicamente estudos quantitativos e empíricos em contextos não clínicos. Então, eles estão investigando basicamente pesquisas que envolveram avaliação do gerenciamento do tempo em contextos não clínicos, que seriam aqui basicamente contextos de trabalho e contextos acadêmicos. Tá? Os dados me chamaram muita atenção, porque a grande pergunta deles era: o gerenciamento do tempo funciona? Tá? O que eles conseguiram descobrir com esse estudo de meta-análise? Que os efeitos do manejo do tempo sobre o desempenho parecem ser ligeiramente superiores em contextos acadêmicos, se comparados aos contextos de trabalho. Então, aqui vocês que estão na universidade, prestem muita atenção nisso, ou seja, parece que o gerenciamento do tempo funciona bem para melhorar o meu desempenho acadêmico.
O manejo do tempo parece mais correlacionado negativamente com a procrastinação no ambiente acadêmico do que no contexto de trabalho. O que significa isso? Quanto mais eu procrastino, menos eu gerencio o meu tempo no contexto acadêmico. Quanto menos eu procrastino, mais eu estou gerenciando de uma maneira mais efetiva o meu tempo no contexto acadêmico. Ou seja, parece aqui que a procrastinação e o gerenciamento do tempo, elas têm uma relação importante, que precisa ser examinada, tá? Então, do meu ponto de vista, o gerenciamento do tempo acaba sendo uma boa estratégia para lidar com a procrastinação. Tá? Esse próximo dado aqui, eu acho que é o que mais me chamou a atenção nesse estudo e é o que os autores também mencionam como dado que surpreendeu, tá? O manejo de tempo tem um efeito ligeiramente maior sobre o bem-estar do que sobre o desempenho. Olhem que interessante isso. Na nossa cultura, existiu muito a crença de que manejar melhor o tempo nos faz produzir mais, ou nos faz produzir melhor. Esse estudo de meta-análise, que envolveu muitos estudos empíricos que estão avaliando o gerenciamento do tempo, identifica que o gerenciamento do tempo tem um efeito maior sobre o nosso bem-estar. E do meu ponto de vista, isso faz bastante sentido, porque se a gente for pensar que fazer um bom gerenciamento do tempo envolve eu definir bem os meus objetivos e as minhas atividades, e partindo do pressuposto de que as atividades que eu desenvolvo no meu dia a dia não são só atividades de trabalho ou atividades acadêmicas da universidade, porque eu deveria planejar também atividades de lazer, atividades envolvendo, por exemplo, algum tipo de exercício físico, ou outras atividades que me permitam cuidar da minha saúde, isso faz muito sentido. Então, se eu gerencio melhor o tempo, provavelmente eu tenho mais tempo para fazer essas outras coisas que não são só trabalho também. Eles não encontraram correlações significativas com diferenças individuais, por exemplo, idade, gênero e outras características sociodemográficas. Às vezes se diz que mulheres gerenciam melhor o tempo do que homens, por exemplo. Nesse estudo de meta-análise, eles não identificaram essas diferenças significativas, tá? Mas identificaram um componente muito importante aqui, que é de características de personalidade. A consciência é altamente correlacionada com o manejo do tempo. A consciência envolve basicamente disciplina e organização. Então, quanto mais desenvolvido esse componente na pessoa, maiores as chances de ela conseguir organizar melhor o tempo dela. Certo? E por que, então, seria importante melhorar o gerenciamento de tempo? Ele nos ajuda na organização das atividades, ele melhora o desempenho acadêmico, auxilia a diminuir o estresse e a ansiedade, produz mais satisfação no trabalho e na saúde, e nos permite separar as atividades de estudo de outras atividades, com espaços específicos nas nossas rotinas semanais. Então, ele ajuda a distribuir, equilibrar melhor o nosso tempo. Eu mencionei para vocês que o repertório de gerenciamento de tempo, ele não se reduz à aplicação de técnicas, certo? Que nos ajudem a usar melhor o nosso tempo. Ele é um repertório que envolve comportamentos bastante complexos, que eu estou chamando aqui de autogoverno, que são basicamente comportamentos que a pessoa realiza em relação a ela mesma. O que significa isso? Por exemplo, comportamentos relacionados a autoconhecimento. Eu preciso me conhecer melhor para gerenciar bem o meu tempo. Autocontrole, eu preciso ser capaz de controlar variáveis do meu ambiente para aumentar a chance de eu gerenciar melhor o meu tempo. E tem mais outros dois processos que eu vou falar logo em seguida. Então, com relação ao autoconhecimento, eu já comentei isso em relação também à procrastinação. Eu preciso descobrir, por exemplo, que atividades me são mais prazerosas, quais atividades são aversivas ou desagradáveis, então o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, quais atividades eu tenho mais dificuldade de realizar, quais são fáceis para eu realizar. Então, vejam, eu preciso me conhecer muito bem para saber de tudo isso. O que eu quero para a minha vida? Quais são os objetivos para a minha vida profissional? Então, academicamente, o que eu quero? Eu quero participar de projetos de iniciação científica, porque lá no futuro eu me vejo fazendo uma pós-graduação, por exemplo. Se isso faz parte dos meus planos de vida, eu preciso começar a estabelecer algumas metas em relação a isso.
Para isso, eu preciso reservar um tempo para poder realizar algumas atividades. Então, eu preciso basicamente me conhecer melhor para poder definir onde eu vou gastar o meu tempo. Há coisas que não tem jeito, que mesmo que sejam desprazerosas e que não façam muito parte dos meus objetivos, elas vão ser necessárias. Por exemplo, tem algumas disciplinas que vocês cursam e que provavelmente vocês não gostam, mas vocês são obrigados a passar por elas para que vocês possam se formar, obter um título. Então, algumas coisas não são de escolha nossa. Agora, como nós vamos lidar com essas coisas que não são tão prazerosas assim, são decisões que a gente vai tomar à medida que nós nos conhecemos melhor. Tudo bem? Um segundo processo comportamental muito importante diz respeito ao autocontrole, né? Eu comentei um pouquinho com vocês lá, falando da procrastinação, sobre esse conflito entre consequências imediatas e consequências de longo prazo. Então, algumas coisas que é importante vocês se questionarem, por exemplo, quais são as consequências imediatas de eu procrastinar? E o que acontecerá em longo prazo? Se eu procrastino o desenvolvimento do meu TCC agora, o que tende a acontecer em longo prazo? Eu vou ter que fazer um TCC correndo, sem dormir várias noites seguidas, e ele vai ficar com uma qualidade ruim, né? Como eu posso manejar, então, para dividir meu TCC, talvez em tarefas menores, para garantir que eu faça ele aos pouquinhos, evitando que essas consequências desagradáveis me ocorram no futuro, por exemplo. Isso serve para qualquer atividade nossa. Como eu falei lá no início, nós tendemos a procrastinar em relação a atividades que nos são desprazerosas, desagradáveis, difíceis. Então, eu preciso conhecer quais são essas atividades, para eu identificar que variáveis do meu cotidiano eu poderia manipular para aumentar a chance de eu fazer exatamente aquilo que eu preciso fazer, ainda que seja mais desagradável, né? Então, se eu sei lá, eu perco muito tempo usando redes sociais, e quando eu sento na frente do computador para ter que estudar ou realizar alguma tarefa, eu sei que a rede social ela vai me tirar o foco, o que eu posso fazer? Desligar o celular, tirar ele de perto de mim para poder focar mais na atividade que eu preciso desenvolver. Nós chamamos isso de estratégias de autocontrole, que é o próprio indivíduo manejar variáveis no ambiente para aumentar a chance de que ele consiga se engajar naquilo que ele precisa fazer. E não tem nenhum demérito nisso, né? Se eu preciso focar mais e eu sei o que me tira o foco, eu vou retirar do ambiente aquilo que me tira o foco. Simples assim, tá? Então, como eu posso basicamente manejar o ambiente para evitar consequências aversivas de comportamentos contrários aos meus objetivos? Então, eu tenho que saber quais são os meus objetivos e, a partir disso, definir o que eu preciso fazer para conseguir alcançá-los. E nesse o que eu preciso fazer, eu tenho que saber o que é mais difícil, o que eu levo mais tempo para fazer, e aí manejar isso. Se o mais difícil se com relação ao mais difícil, se eu dividir esse mais difícil em tarefas menores, isso me ajudar a conseguir me engajar e fazer mais rapidamente, ótimo. Se para o mais difícil eu preciso pedir ajuda de alguém, e quando eu tiver a ajuda dessa pessoa eu conseguir me engajar, perfeito. Então, a ideia é eu descobrir o que é difícil, por que é difícil, e a partir disso tentar descobrir estratégias que vão funcionar para mim. Tá? Dois outros comportamentos muito complexos envolvidos no gerenciamento do tempo dizem respeito à resolução de problemas e tomada de decisão. Então, o tempo todo vocês estão fazendo escolhas em relação ao uso do tempo de vocês. E essas escolhas, em tese, elas deveriam estar pautadas principalmente nos objetivos que vocês têm. Então, uma pergunta que vocês poderiam se fazer é: quais as atividades que eu tenho realizado e que têm, de fato, relação com os meus objetivos? E, a partir disso, de quais projetos, atividades eu devo participar? A que atividades eu devo me dedicar mais? Então, se eu sei quais são os meus objetivos, eu consigo tomar decisões a respeito do que efetivamente eu deveria escolher fazer, onde eu devo gastar mais o meu tempo. Outra pergunta importante: qual é o grau de importância e de urgência dessas atividades? Então, o quanto elas são importantes considerando os meus objetivos? Se elas não são importantes, por que eu estou perdendo tempo com elas? Porque elas podem ser necessárias para eu conseguir, enfim, algum resultado. Se elas não são necessárias, talvez eu não deva gastar tempo com elas.
E tomar cuidado aqui, porque uma coisa que eu acho que acontece muito no contexto acadêmico é o fato de as pessoas procrastinarem leva algumas atividades que não eram urgentes a se tornarem urgentes. Então, no final das contas, tudo parece urgente. Por quê? Parece que tudo tem que ser feito para ontem. Provavelmente porque houve procrastinação e aí as atividades foram se acumulando e agora parece que todas elas precisam ser feitas ao mesmo tempo e todas são importantes e urgentes. Então, a procrastinação, ela também tem esse efeito de tornar tarefas que não eram urgentes se tornarem urgentes em função de eu ficar postergando aquilo que eu preciso fazer. Então, é muito importante eu saber classificar minhas atividades de acordo com a importância e urgência, para eu poder tomar decisões melhores também a respeito de como eu vou gastar o meu tempo em relação a elas, tá? Então, aqui eu trouxe algumas dicas mais práticas, visando auxiliá-los com relação ao gerenciamento do tempo e à procrastinação, tá? Então, primeiro, lembram que eu falei do diagnóstico do tempo, que é super importante primeiro vocês descobrirem aonde vocês têm gastado o tempo de vocês? Então, uma das coisas que pode ajudá-los é registrar uma semana típica do uso do tempo de vocês. Podem montar uma planilhinha lá com os dias, de segunda a domingo, colocar horários e registrar de fato o que vocês estão fazendo naqueles horários. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer registro de comportamento alimentar, por exemplo. Se alguém aqui já passou por nutricionista, provavelmente passou por isso, em que ela pede para a gente registrar tudo que a gente come, os horários em que a gente come, porque muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu não como nada, eu como muito pouco, eu estou engordando, eu estou sempre com fome. Quando você começa a registrar todas as coisinhas, desde a balinha que você consome, né, lá na cantina, até o jantar que você consome, sei lá, às 10 horas da noite, você começa a se dar conta de que você faz muitas coisas que explicam de fato o seu comportamento de estar engordando, por exemplo, né? Eu trabalho na área de cessação do tabagismo e uma das coisas que nós pedimos para as pessoas tabagistas é fazerem um diário de consumo de cigarros ao longo da semana. Para quê? Para elas poderem descobrir, por exemplo, quando elas fumam mais, a quantidade que elas fumam, os momentos em que elas fumam mais, se é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, se é quando elas estão sozinhas ou acompanhadas. Então, o registro do nosso comportamento em relação a um determinado fenômeno é extremamente importante para nós nos conhecermos melhor. Com o diagnóstico do tempo é a mesma coisa. Então, o ideal seria vocês começarem por isso, fazer um registro de onde vocês consomem o tempo de vocês. E esse registro, ele implica em algo muito importante, que é vocês perceberem a diferença entre a agenda percebida e a agenda real. O que significa isso? Uma coisa é o que eu imagino onde eu gasto o meu tempo. A outra coisa é eu registrar exatamente tudo que eu faço ao longo do meu dia. Por exemplo, o deslocamento. Quanto tempo eu levo para me deslocar, sei lá, da minha casa até a universidade? Quanto tempo eu levo para me arrumar, para tomar café da manhã? Quanto tempo eu levo no uso de redes sociais? Então, aqui o registro não deve ser só das atividades que nós consideramos mais relevantes, por exemplo, as atividades de estudo, mas todas as atividades que vocês fazem ao longo do dia. Isso vai lhes dar uma boa visibilidade a respeito de onde vocês estão gastando o tempo de vocês, porque ao final de uma semana você consegue contabilizar. Nossa, olha quanto tempo eu estou gastando com redes sociais. Eu levo mais de 1 hora por dia para me arrumar. E aí eu sempre chego atrasada na universidade, por exemplo. Então, são coisas que vão dando uma ideia melhor para vocês de onde efetivamente vocês estão gastando tempo. E isso começa a dar mais poder para vocês tomarem decisões a respeito de eventuais mudanças que vocês precisam, ou devem, ou gostariam de realizar em relação ao uso do tempo de vocês. Então, o primeiro passo é esse, fazer um diagnóstico. O segundo passo, importante, é criar estratégias para lidar com as dificuldades percebidas na organização do tempo. E aí, N coisas diferentes aqui podem funcionar. Por exemplo, realizar um planejamento diário. Vocês já tentaram de manhã cedo, né, levantar e dizer assim, agora eu vou planejar tudo que eu vou fazer ao longo desse meu dia. Trabalhar com prazos, então eu tenho X atividades para fazer, eu vou determinar prazo para cada uma delas. Utilizar a agenda. Então,
testem estratégias diferentes, conversem com pessoas que utilizam estratégias diferentes para que vocês possam identificar, eventualmente, estratégias que podem funcionar melhor para vocês no gerenciamento do tempo, tá? Outra coisa importante, planejar as atividades, e aí que eu estou pensando mais no ponto de vista acadêmico, as atividades de estudo da semana. Então, uma coisa que vocês podem fazer, listar todas as atividades de estudo que vocês vão ter para aquela semana, classificar essas atividades conforme prioridades, então, quais são urgentes, quais são urgentes e importantes, quais são só importantes, mas ainda não urgentes, então, classifiquem, porque isso vai ajudá-los a indicar uma ordem de realização, tá? Depois, indicar o tempo que vocês estimam ser necessário para realizar essas atividades. E, por fim, aqui eu estou falando mais do monitoramento já, registrar o tempo que vocês levaram para realizar essas atividades, os resultados alcançados e a avaliação do que foi feito. Eu montei aqui uma tabelinha, que eu acho que é relativamente simples, que talvez vocês pudessem utilizar. Então, por exemplo, vocês podem listar todas as atividades, depois organizar por ordem de prioridade, então a ordem de realização. Coloquei aqui um exemplo, sei lá, realizar o fichamento de um texto X lá para a aula de filosofia. Tá? Quanto tempo eu estimo para realizar essa atividade? 2h30. Eu estimei 2h30, é isso que eu tenho na minha planilha por hora. Quanto tempo eu efetivamente levei para realizar essa atividade? Levei 4 horas. O status agora aqui já está finalizado. Enquanto não tiver finalizado, vocês podem colocar em realização, não iniciado, tá? Para vocês terem uma ideia de tudo que ao longo da semana vocês estão cumprindo e vocês não estão cumprindo. E no final, eu acho que essa é uma das coisas talvez mais importantes, é a avaliação dos resultados alcançados. Então, se eu tinha estimado 2h30 e levei 4, o que aconteceu aqui? Algum problema no meu planejamento, certo? Então, eu coloquei aqui, hipoteticamente, o que poderia ter acontecido. Sei lá, eu li o texto sem destacar trechos importantes, eu fiz o fichamento 2 dias depois, mas eu não conseguia mais lembrar dos aspectos principais. Com isso, eu precisei reler várias partes. Então, aqui você já tem um dado que lhes ajuda a pensar em estratégias para planejar melhor da próxima vez. Então, se eu sei que essa não é uma boa forma de fazer o fichamento, talvez eu tenha que reservar um tempo maior para fazer os destaques e fazer o fichamento logo em seguida. Talvez eu ganhe tempo com isso. Então, eu precisaria alocar essa atividade num período em que eu consiga fazer tudo, ao invés de separar essa tarefa em 2 momentos distintos que não estão funcionando para mim. Então, quando vocês têm esse registro do que vocês estimaram, do que efetivamente aconteceu, e param para pensar no processo que vocês realizaram e no que funcionou e no que não funcionou, isso lhes dá dados para que vocês possam planejar melhor da próxima vez. Então, a ideia do planejamento e do gerenciamento do tempo é justamente vocês fazerem esse monitoramento constante e avaliarem o que tem funcionado. Isso tende a tornar o planejamento de vocês cada vez mais eficiente e eficaz. Tudo bem até aqui? Certo? Por fim, algumas dicas para lidar também com a procrastinação, tá? Uma das coisas que eu acho que mais funciona é dividir a tarefa em etapas menores. Em geral, nós procrastinamos quando a tarefa é muito difícil ou muito longa. Tá? Eu tenho que fazer um TCC, uma dissertação, uma tese. Vocês não vão fazer isso num dia. Vocês vão levar meses para fazer. Quando eu levo meses para realizar algo, a tendência de eu procrastinar o início disso é muito grande, porque eu não consigo imaginar o final daquilo. E, geralmente, são tarefas mais complexas. Um TCC envolve muitas etapas. Eu tenho que definir o meu problema, tenho que fazer revisão de literatura, eu tenho que planejar um método. Muitas vezes, né, dependendo do tipo de trabalho, se for uma pesquisa, sei lá, empírica, eu preciso coletar dados, depois eu preciso tratar dados, analisar dados. Então, são muitas coisas complexas que eu preciso fazer. Se eu parar para pensar nessa atividade complexa, eu não vou iniciá-la nunca. Então, eu preciso dividir em tarefas menores. E aí, às vezes, acho que o que pode acontecer, eu nunca fiz essa tarefa, então eu nem sei quais seriam as etapas menores que constituem essa tarefa. Peçam ajuda para pessoas que a conhecem,
porque elas vão conseguir decompor essa tarefa junto com vocês. Então, a ideia é aprender a dividir uma grande tarefa em tarefas menores. Cada vez que vocês cumprem uma etapazinha dessa tarefa, a sensação de bem-estar, de missão cumprida, até o senso de competência, ele melhora, e isso aumenta a probabilidade de vocês continuarem engajados. Então, utilizem isso a favor de vocês. Uma outra dica é começar a tarefa sem pensar nos motivos. Se vocês começarem a se questionar muito, ai, mas por que eu tenho que fazer isso? Nossa, mas que coisa chata. Ai, que trabalho difícil. Por que o professor pediu isso? Provavelmente vocês aumentam a chance de procrastinar também. Então, comecem a fazer sem pensar muito a respeito de por que vocês estão fazendo. Se engajem na tarefa e deem chance para que a tarefa em si mesma comece a ser de alguma forma prazerosa, tá? Outra coisa que pode ajudar, identificar condições benéficas da realização da tarefa em curto e longo prazo. Por exemplo, prestar atenção no que vocês sentem. Nossa, eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir fazer essa etapa, eu consegui. Que legal, eu estou me sentindo mais competente nesse momento, consegui realizar essa tarefa, agora eu vou fazer alguma coisa prazerosa, né? Eu mereço. Eu estou lembrando de um amigo meu do doutorado. Toda vez que ele tinha uma tarefa mais difícil da tese para cumprir, ele dizia que ele se brindava com sorvete. E aí, no final das contas, ele começou a engordar e falou, não, eu preciso achar uma outra forma de brindar a minha competência de ter conseguido realizar essa tarefa com outros tipos de atividades. Mas programar, por exemplo, uma atividade muito legal para ser feita depois de uma atividade que vocês têm que cumprir é uma estratégia legal para que vocês se sintam mais também naquilo que precisa ser feito, tá? Outra coisa que eu acho que pode ajudar, mas acho que não é regra, é iniciar pelo mais fácil ou mais agradável. Então, começa pelo mais fácil, porque isso aumenta a chance de engajamento. Eu digo que pode ajudar, mas não necessariamente, porque eu, por exemplo, quando eu preciso realizar uma tarefa difícil e eu tenho outra fácil para fazer, em geral eu prefiro começar pela difícil, porque quando eu me livro dela, eu digo, pronto, agora eu só tenho uma coisa tranquila para fazer e me sinto mais relaxada para poder fazer a atividade mais fácil. Então, eu prefiro começar pela mais difícil para não ficar sofrendo com o que vem depois. Mas isso é muito particular, eu acho, de cada um de vocês. E aí vocês precisam descobrir também o que vai funcionar melhor. Tá? Outra coisa extremamente importante, identificar e evitar as distrações. Então, tudo aquilo que vocês sabem que lhes distraem, evitem. E aqui, eu acho que essa dica tem muito a ver com a próxima, que é manter o espaço organizado. Então, o ambiente físico onde vocês estudam, onde vocês realizam atividades acadêmicas, tem muita ligação com a forma como vocês vão se sentir e com a chance de vocês se engajarem mais ou menos na atividade que precisa ser feita. Então, uma mesa arrumada, sem um monte de coisas espalhadas, sabe? Imagina que vocês estão com, sei lá, textos de 3 disciplinas para ler. Se vocês deixarem tudo espalhado na mesa de vocês, a chance disso gerar ansiedade é muito grande, porque isso está te lembrando o tempo todo de todas as coisas que você ainda tem que fazer e não fez. Então, o ideal é deixar separado só o texto que vocês precisam estudar, limpar a mesa com o resto. Se é o texto no computador, é deixar só aquele texto aberto, sem outras abas, sem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso aumenta a chance de vocês conseguirem, de fato, se concentrar, e a produtividade também tende a aumentar. Então, vocês vão produzir muito mais se vocês fizerem isso e deixar as outras atividades para depois, do que se vocês tentarem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o espaço físico organizado ajuda demais para que vocês consigam se manter engajados, certo? Por fim, gente, eu tentei fazer uma palestra mais curta para a gente ter tempo de conversar agora a respeito das dúvidas, das experiências que vocês têm, tá? Então, eu queria só finalizar com isso daqui, que eu acho que é extremamente importante, porque parece muito fácil chegar aqui com um monte de dicas, mas no nosso dia a dia não é tão fácil assim implementar várias dessas coisas. Então, eu gostaria de lembrar que a gestão do tempo efetiva é aquela que você dá conta de fazer, e não aquela que fica perfeita no papel. Então, procurem se conhecer melhor para que vocês avaliem o que de fato funciona e o que não funciona, porque não existe receita pronta.
a respeito de como eu posso gerenciar melhor o meu tempo. Existem dados mostrando que o gerenciamento do tempo funciona e ele é importante. Agora, como vocês vão implementar isso no cotidiano de vocês, vai depender muito de vocês testarem as coisas, para avaliar quais os efeitos que tem no cotidiano de vocês, propriamente. Certo? Aqui eu deixei uma sugestão de vídeo. Juliana, se você quiser, depois eu posso mandar essa apresentação, porque tem o link, né? É um vídeo de alguns anos atrás, do Pint of Science, foi uma orientanda minha de mestrado que estudou o gerenciamento de tempo. Ela elaborou um livro autoinstrucional para ajudar pessoas a desenvolverem comportamentos de gerenciamento do tempo, e ela participa dessa atividade, não sei se vocês conhecem o Pint of Science, mas né, levar a ciência para a comunidade. Era na época da pandemia, então ficou gravado no YouTube, foi online, em que ela dá várias dicas a respeito de gerenciamento do tempo e procrastinação, que eu acho que podem ser muito úteis para vocês. E aqui tem algumas referências também que eu mencionei na minha apresentação, e tem alguns desses estudos que eu acho que podem ser bem úteis também para vocês, caso vocês queiram se aprofundar tanto no sentido de entender melhor o fenômeno gerenciamento de tempo, quanto de ter algumas dicas aí relevantes do que vocês podem fazer para gerenciar melhor o tempo de vocês e lidar com a procrastinação. Bom, então depois eu deixo com a Juliana, se ela quiser e puder, ela envia para vocês terem esse material. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Eu não sei o quanto isso é novidade, o quanto isso ajuda. Espero que, de alguma forma, tenha trazido alguns esclarecimentos para muni-los, né, de informação, pelo menos, para vocês avaliarem melhor o processo de gerenciamento do tempo de vocês. Então, agora eu fico à disposição, viu, Juliana? Certo, professora, obrigada, viu, pela fala e por trazer essas informações. Acho que ajuda muito a entender primeiro, né, de onde pode vir a procrastinação e principalmente como que a gente pode colocar estratégias em práticas para lidar com ela, né? Eu vou depois enviar essa apresentação para o e-mail de todo mundo que está inscrito junto com a gravação, então. Legal. E a gente tem mais uns 30 minutos, aí a gente pode, quem puder, quem quiser, trazer experiência, compartilhar experiência, ou também fazer perguntas, comentários, esse espaço aqui é bem importante, porque às vezes, quando os estudantes, né, quando a gente troca experiência entre si, a gente também aprende bastante, né, contar alguma dica que já fez, que ajudou, mas eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou deixar o pessoal primeiro ver se o pessoal pensar aí, ver se tem alguma pergunta. Quem quiser pode levantar a mão para abrir o microfone ou também escrever aqui pelo chat, quem preferir. Quietinhos. Vocês são procrastinadores, gente? Quem daqui procrastina? Nicolas. Pode falar, Nicolas. Você procrastina, é? Eu estava confirmando que eu procrastino bastante. Todos nós procrastinamos. E você sabe no que você procrastina mais? Tenho que trabalhar mais em definir essas atividades, mas acho que redes sociais, com certeza, qualquer coisa, assim, tipo, do dia a dia, fazendo faxina também, assim, demorou muito, né? Demorou muito fazendo tudo, então, tem que passar o dia inteiro, assim, fazer o que eu tenho que fazer. Não, mas é isso mesmo. Eu tô lembrando, gente, na época da minha tese, nossa senhora, não tinha redes sociais ainda quando eu fiz meu doutorado, assim, era muito incipiente. Mas eu lembro que lavar louça começou a ficar uma atividade tão divertida. Odeio lavar louça, odeio as coisas de casa, os cuidados domésticos, mas foi um período em que foi bem divertido lavar louça, porque acho que tem tarefas que são muito desafiadoras, especialmente quando elas são novas para a gente, né? A gente nunca fez, não sabe muito bem por onde começar. E isso tende a fazer com que nós procrastinemos de fato. Porque se a gente não sabe por onde começar, a gente evita a iniciação dessa tarefa, né? E aí, acho que é super importante a gente identificar isso
para poder pedir ajuda, dizer assim, olha, eu não sei por onde começar. E o orientador, por exemplo, pode ajudar muito nisso. Ó, eu estou procrastinando, eu não sei por onde começar, o que eu faço primeiro? Ah, faz revisão de literatura, eu não sei fazer isso, como eu faço? Vai para a biblioteca, conversar com a bibliotecária, sabe? Então, conversar com pessoas que conhecem aquele processo para te ajudar a dar dicas de por onde começar, por exemplo. Agora, se você também não sabe qual é a sua dificuldade, fica mais difícil de pedir ajuda. Então, a gente precisa se conhecer bem, para saber em que momentos procrastina, por exemplo, né? Nádia, eu queria perguntar uma coisa que muitas vezes quando a gente organiza o nosso tempo, ou mesmo os estudantes que a gente atende aqui na DEAP, uma questão que aparece muito é a frustração, porque muitas pessoas planejam, conseguem fazer o planejamento, mas tomam aquele planejamento como uma ferramenta mais de pressão, sabe? Não uma ferramenta para ajudar a direcionar as nossas ações, assim. E aí, por alguns motivos, aquele planejamento não sai conforme o planejado. E aí gera muita frustração e a sensação que a pessoa não consegue fazer mesmo isso, né? Então, quando você estava falando da adaptação do tempo, que falou da necessidade da gente ser flexível em relação a esse planejamento, né? O que poderia ajudar nisso, assim, né? Talvez o planejamento ser realista, né? Mas tem algumas coisas que podem nos ajudar a planejar de uma forma que evite a frustração, assim. Estou pensando aqui, eu acho que, em geral, nós nos frustramos porque nós não conseguimos fazer aquilo que estava previsto, certo? Então, acho que tem uma pergunta importante aí, que é o que está fazendo com que eu não consiga realizar o que foi planejado? Então, acho que o processo de avaliação é muito importante. Então, o que do planejamento não está funcionando? Eu não estou conseguindo dimensionar as atividades adequadamente, eu não estou conseguindo organizar o tempo dedicado, então eu consigo saber quais são as atividades, mas eu não consigo saber o tempo que eu estou alocando, eu estou alocando muito mal o meu tempo. Ou eu estou planejando a realização dessas atividades em momentos muito inadequados. Sei lá, eu sou uma pessoa que não produz bem de manhã. Eu acordo de manhã e tenho muita dificuldade de realizar algumas tarefas da faculdade. Será que eu não estou alocando essas atividades num período em que eu não sou muito produtiva? Então, eu preciso aprender a identificar, primeiro, quais são os problemas no meu planejamento, para poder começar a fazer um planejamento mais efetivo. E o planejamento que começa a ser implementado de uma maneira mais bem-sucedida, tende a fazer com que eu comece a curtir o planejamento, né? Que eu comece a tipo, nossa, olha, consegui fazer o que eu tinha planejado e ainda sobrou um tempinho para eu fazer outra coisa. Então, eu preciso descobrir o que do meu planejamento não está funcionando, por que ele não está funcionando. Eu acho que, às vezes, as pessoas superestimam o uso do tempo, sabe? De colocar muitas coisas para serem feitas num período muito curto em que vai ser inviável. E aí a frustração é certa, você não vai conseguir alcançar isso. Então, fazer um planejamento mais minimalista, mas que seja realista, eu acho que pode funcionar bem para começar a aprender a planejar o tempo. Então, eu começo a achar que menos é mais, cada vez mais. Tá? Obrigada, Nádia. A Tuane colocou aqui no chat, ela escreveu assim: minha dificuldade grande é começar a fazer, mas depois que começa, aí tudo ok. Mas até começar, nossa, uma tortura. Alguma dica? Acho que eu já vou ler a da Denise, pode ser? Ela fala assim: outro dia estava super cansada e não sabia por onde começar. Falei meu problema para o chat GPT e todas as minhas demandas. Ele me respondeu com um plano de passo a passo por onde começar. Segui os pequenos passos e consegui finalizar todas as demandas. Quando a gente sabe o que fazer e sente que consegue, o que reduzir em tarefas menores ajuda a identificar, a coisa anda. Nossa, Denise, que legal que você fez isso. O chat GPT, ele ajuda em muitas coisas, eu acho, se a gente souber fazer as perguntas certas para ele, né? Então, acho que... E talvez, Tuane, essa dica da Denise, não falo necessariamente do chat GPT, mas eu acho que quando você fala que a sua grande dificuldade é começar a fazer, você precisa avaliar o que faz com que você tenha dificuldade de começar a fazer. Então,
talvez uma das perguntas seja, é para todas as atividades? Para que tipos de atividade você tem dificuldade de iniciar? Porque isso vai te dar dicas de características do que é difícil para você, o que, por sua vez, pode te dar dicas de como manejar essa situação. Então, como eu disse, a gente tende a adiar o início de uma tarefa que ou é muito grande, ou é muito difícil, ou é muito chata. Em geral, tem uma dessas três características, ou às vezes as três juntas, né? O que é mais difícil ainda. Se há essas características, por exemplo, se ela é muito grande, é fazer isso que a Denise mencionou, é dividi-la em tarefas menores. Se ela é muito chata e precisa ser feita, talvez você precise avaliar assim, ok, o que a torna tão chata? Tem uma maneira de fazê-la que a torne um pouco menos desagradável, ou ela precisa ser feita mesmo? Se ela precisa ser feita mesmo, talvez você tenha que se questionar assim, em que momento do dia é mais fácil eu fazer uma tarefa que me é muito chata? E o que eu poderia programar para depois dessa tarefa chata? E que poderia valorizar o meu empenho de realizar a tarefa chata. Ela não é difícil, eu sei fazê-la, mas ela é muito chata. Mas ela precisa ser feita. Então, em que momento do dia eu consigo fazer algo que é muito chato? Ou se eu combinar de fazer junto com alguém, isso me ajudaria a fazê-la, a torná-la menos chata, por exemplo? Sei lá, eu tenho que estudar para uma disciplina que eu detesto. Se eu combinar com um amigo, né, de sentar e estudar com ele, isso facilitaria que eu fizesse essa tarefa? Então, você precisa basicamente descobrir o que é chato nessa atividade para você poder manejar essa variável especificamente, né? Então, eu acho que não tem muita receita de como fazer, porque você precisa descobrir o que exatamente faz com que você adie, tá? Isso, Denise, eu entendi que ele não fez as atividades por você, mas te ajudou a encontrar um caminho, perfeito. O ChatGPT, ele é bem espertinho para algumas coisas. Ele nos ajuda, de fato, se a gente souber fazer as perguntas certas, né? Desde que ele não faça os trabalhos acadêmicos por vocês, né? Essa não é um bom uso do ChatGPT. Nádia, eu queria comentar e perguntar uma coisa também, que é a relação entre gerenciamento de tempo e sobrecarga, né? Porque, assim, às vezes não vai ter gerenciamento de tempo que dê conta se a gente está sobrecarregado. Então, eu fico pensando, por exemplo, em estudantes que são trabalhadores, né? Trabalham o dia inteiro, manhã e tarde, e fazem curso à noite. E aí estão com 7 disciplinas, enfim, disciplinas difíceis. O gerenciamento de tempo nesse contexto tem que ser diferente, tem que ser adequado, né, essa realidade, embora as exigências sejam as mesmas para todos os estudantes, né, mas essa questão da sobrecarga, né, como que a gente consegue diferenciar e atuar nesses contextos em que a gente está sobrecarregado, sabe? Como que a gente pode usar esse gerenciamento de tempo a nosso favor nesse contexto? Nossa, é uma pergunta bem importante, Juliana. Eu acho que o gerenciamento de tempo, ele não pode virar uma ferramenta para eu cair no excesso de produtividade, sabe? De dizer assim, nossa, eu tenho que fazer cada vez mais, por isso que eu tenho que gerenciar o meu tempo para incluir cada vez mais atividades. Não é essa a ideia. A ideia de um bom gerenciamento é trazer mais equilíbrio para a nossa vida. Então, eu acho que gerenciar melhor o tempo, pensando em sobrecarga, implica, por exemplo, você ter muita clareza dos seus objetivos. Eu vejo alguns estudantes, né, como eu também trabalho em universidade pública, a maioria dos meus estudantes é de curso integral, então, né, o curso de psicologia integral, a maioria não trabalha, ou trabalha nos finais de semana, fazendo bicos, enfim, mas não tem um trabalho formal, mas acaba com uma sobrecarga de atividades enormes, porque eles começam a se inserir em muitas atividades diferentes, para além daquilo que eles já fazem na graduação. Então, é projeto de pesquisa, de extensão, estágio curricular não obrigatório, e às vezes você vai sentar com o estudante e vai ver assim, tá, mas como que está a sua carga horária? É uma carga horária inviável, assim, para você manter um mínimo de saúde. Então, o que eu penso em relação à sobrecarga? Primeiro, você tem que ter muito claro quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, né? Pelo menos, sei lá, um estudante trabalhador e que tem essa carga de disciplinas, precisa avaliar, por exemplo, em que tipo de área ele gostaria de se engajar, do ponto de vista de carreira, o que ele quer para a vida dele, para poder tomar decisões acerca de onde ele vai gastar as fichas que ele tem. Eu tenho poucas fichas, aonde eu vou colocar as minhas fichas?
eu preciso, nessa disciplina aqui eu tenho muita dificuldade, então eu sei que eu vou precisar de mais tempo para me engajar nessa. Essa aqui é de uma área que eu gosto muito e é onde eu quero investir profissionalmente no futuro, então eu vou gastar minhas fichas nisso, que é muito difícil, que eu preciso passar, e nisso aqui que eu gosto muito e que tem aí sei lá, né, um horizonte para minha carreira. As outras coisas, talvez eu leve de uma... beleza, Nicolas, obrigada. As outras coisas eu vou levando de uma maneira, assim, mais realista, sabe? De fazer aquilo que é necessário, mas não perder noites de sono fazendo isso. Então, eu acho que a gente precisa aprender a fazer escolhas melhores. E uma coisa que eu acho que é bem importante, nós aprendermos a dizer não. Dizer não para demandas externas que acabam surgindo todo o tempo para a gente. Então, a gente precisa ser capaz de avaliar todas as demandas que nos chegam e decidir quais são as atividades que eu vou assumir e quais são aquelas que eu não vou assumir, porque eu acho que ao nosso redor nós somos demandados o tempo todo a fazer muitas coisas diferentes, para além daquelas que já são nossa obrigação, que não tem muita escolha, assim, você tem que trabalhar e você tem que fazer as coisas da faculdade. Agora, para além dessas coisas, surgem muitas outras demandas e eu preciso ser capaz de dizer não para algumas delas. E o dizer não tem a ver com os nossos objetivos. Eu tenho que ser capaz de olhar para os meus objetivos para poder tomar decisões e dizer os não certos também, né? Para as coisas que de fato não vão afetar a minha vida de uma maneira mais substancial, por exemplo. Eu não sei se isso ajuda, Juliana, mas eu acho que é olhar para os objetivos e ser capaz de abrir mão de algumas coisas. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo isso para os meus estudantes, eu oriento muitos alunos de IC, e aí eles vêm, assim, se sobrecarregam, porque, às vezes, sei lá, no terceiro ano eles acordam e dizem assim, meu Deus, eu preciso fazer tudo agora até o quinto ano, senão eu não vou ser capaz, sei lá, de fazer uma pós-graduação. E aí você diz, não, calma, é uma coisa de cada vez, o que você precisa agora? Então, sei lá, faz o IC, depois você faz uma monitoria, depois você, sei lá, publica o artigo. Então, fazer um planejamento de carreira, eu acho que essas duas coisas, elas não estão separadas dentro do contexto acadêmico, sabe? Planejar a carreira, definir bem os seus objetivos e, a partir disso, tomar as decisões sobre o uso do seu tempo vai ser fundamental. Sim, ajuda bastante a pensar, Nádia, obrigada, viu? Eu lembro na primeira palestra que você esteve com a gente, você falou uma frase mais ou menos assim, gerenciar bem o tempo não significa fazer mais coisas naquele tempo, mas sim a qualidade com que eu faço as coisas naquele tempo, algo assim, né? Perfeito. Como eu isso aproveito mesmo. o pouco tempo que eu tenho, né? E eu acho, tem uma coisa fundamental, eu mencionei lá no início da minha palestra, que é gerenciar melhor o meu tempo significa eu achar tempo para fazer coisas que me fazem bem também. E isso pode aumentar minha produtividade, sabe? Então, eu ter, sei lá, um tempo para fazer atividade física, ou eu ter um tempo para me alimentar adequadamente, eu ter um tempo de qualidade com os meus amigos, com a minha família. Nós somos seres humanos, seres sociais que demandam interação com outras pessoas, que demandam atividades de lazer, e ter esse equilíbrio com todas essas coisas é fundamental. Então, eu preciso também ter tempo para isso. Por mais que haja uma sobrecarga de trabalho quando eu sou uma trabalhadora e uma estudante, eu precisaria achar momentos de lazer, porque é isso que vai me manter equilibrada para fazer as outras coisas. Então, priorizem esse tempo de qualidade também. Ao invés de repente, vocês ficarem horas nas redes sociais, talvez vocês pudessem priorizar esse tempo também de qualidade para fazer algo que lhes faça muito bem, sabe? Então, eu estou falando aqui das redes sociais porque eu acho que, de fato, elas roubam o nosso tempo. Quando você vê, passaram 2 horas e você diz assim, o que eu fiquei fazendo? Né? Será que isso me faz tão bem assim? Ou será que eu precisaria ter um momento, sei lá, para fazer uma caminhada, para sair, para tomar um café com um amigo? Essas coisas é que vão dando equilíbrio e nos tornando mais produtivos também, no sentido de fazer as coisas com qualidade. Na nossa sociedade, acho que a gente tem uma exigência assim, de produtividade que é extrema, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, para não virar aquele robozinho que quer trabalhar e fazer muito, muito, muito. Isso não é saudável. Sim.
A Denise comentou aqui, excelentes apontamentos, Nádia, são muitas demandas e precisamos fazer algumas escolhas, já que nem tudo está no nosso controle. Aquilo que for possível, precisamos tomar decisões que nos levam ao alcance de nossos objetivos e de uma maior qualidade de vida. Muito obrigada pela partilha de conhecimento. Obrigada, Denise. Pessoal, vocês querem perguntar ou comentar mais alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutos aí, se alguém quiser, se tiver algo para comentar. Bom, acho que a gente pode ir caminhando para finalizar então, professora Nádia. Não sei se você quer falar mais alguma coisa referente a esse tema, mas já de antemão gostaria de agradecer novamente pela presença, viu? Eu aprendi novamente, assim, eu aprendi bastante na primeira palestra e agora também, né? Acho que para todo mundo, para a gente também que ajuda os estudantes nesse tema, também ajuda muito a gente a gerenciar nosso próprio tempo, a procrastinar, porque é o que você falou, né? Todos e todas nós procrastinamos em algo, né? Então, realmente ajuda muito, principalmente essas estratégias, essa visão também da prática, né? O que a gente pode fazer então, né? Sim, eu só agradeço, Juliana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer enorme conversar com a comunidade acadêmica sobre esse tema. Espero que de alguma forma tenha contribuído, tenha ajudado vocês a refletirem sobre como vocês lidam com o tempo e com a procrastinação. E se vocês saírem daqui com a ideia de que, primeiro, o gerenciamento do tempo efetivo, eficiente, é aquele que eu consigo implementar, e aquele que me traz, em algum grau, uma melhor qualidade de vida também, né, que eu consiga produzir o que eu tenho que produzir, mas com qualidade de vida, eu já fico bem feliz, assim, sabe, de vocês tentarem perseguir isso como um objetivo para a vida de vocês. Tá? Então, muito obrigada, Juliana. Obrigada, Nádia. Obrigada, pessoal, também pela presença. Eu vou enviar o link da gravação e também os slides que a professora Nádia apresentou, e também tem o link para o vídeo no YouTube, né? Do Pints of Science. Então, tá bom, pessoal. Obrigada pela presença. Até a próxima, Nádia. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.